Boa noite, amados irmãos. Hoje é domingo, 21 de janeiro de 1855. E agora vamos dar continuidade ao nosso assunto iniciado essa manhã, o Espírito Santo. E nessa noite falaremos do Espírito Santo como Consolador. Abra a palavra de Deus em João, capítulo 14, verso 26. Ele diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Até aí. O bom e velho Simeão chamou Jesus de a Consolação de Israel. E assim ele era. Antes de sua aparição real, seu nome era a Estrela da Manhã, iluminando a escuridão e profetizando o nascer do sol. Para ele, olhavam com a mesma esperança que anima o vigia noturno, quando do alto do castelo solitário vê a mais bela das estrelas e a saúda como a anunciadora da manhã. Quando ele estava na terra, certamente era o consolo de todos os que tinham o privilégio de ser seus companheiros. Podemos imaginar com quanta facilidade os discípulos corriam até Cristo para contar-lhe suas aflições, e com que doçura, com aquela entonação incomparável de sua voz, ele lhes falava e ordenava que seus medos se dissipassem. Como crianças, o consideravam como seu pai, e a ele levavam imediatamente toda a necessidade, todo gemido, toda dor, toda angústia. E ele, como um sábio médico, tinha bálsamo para cada ferida. Havia misturado um cordial para cada cuidado deles e prontamente aplicava algum remédio poderoso para acalmar toda a febre de suas tribulações. Deve ter sido doce viver com Cristo. Certamente as tristezas naquela época eram apenas alegria disfarçadas, porque davam a oportunidade de ir até Jesus para que fossem removidas. Quem dera, alguns de nós talvez digam, que pudéssemos ter reclinado nossas cabeças cansadas sobre o peito de Jesus, e que nosso nascimento tivesse ocorrido naquela era feliz, quando poderíamos ter ouvido sua voz bondosa e visto seu olhar afável, quando ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Mas agora ele estava prestes a morrer. Grandes profecias precisavam ser cumpridas e grandes propósitos realizados. E por isso Jesus devia partir. Convinha que ele sofresse para que fosse feita propiciação por nossos pecados. Convinha que ele dormisse um pouco no pó para que pudesse perfumar a câmara da sepultura, tornando-a já não mais uma tumba para guardar os restos da inocência perdida. Convinha que ele tivesse uma ressurreição para que nós, que um dia seremos os mortos em Cristo, pudéssemos ressuscitar primeiro e em corpos gloriosos estar sobre a terra. E convinha que ele subisse ao alto para que levasse cativo o cativeiro, para que acorrentasse os demônios do inferno, para que os amarrasse às rodas de seu carro e os arrastasse pela colina do céu altíssimo, fazendo-os sentir uma segunda derrota por seu braço direito, quando os lançasse dos pináculos do céu às profundezas mais baixas. Convém que eu vá, disse Jesus, pois se eu não for, o Consolador não virá. Jesus deve partir. Chorem, discípulos. Jesus deve se ausentar. Lamentem, ó pobres, que ficarão sem um Consolador. Mas ouçam quão bondosamente Jesus fala: Não vos deixarei órfãos, orarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco e habitará em vós para sempre. Ele não deixaria aquelas poucas e pobres ovelhas sozinhas no deserto. Não abandonaria seus filhos e os deixaria sem pai. Ainda que tivesse uma missão grandiosa que enchia seu coração e suas mãos, ainda que tivesse tanto a realizar,
que poderíamos imaginar que até mesmo seu intelecto gigantesco ficaria sobrecarregado. Ainda que tivesse tanto a sofrer, que poderíamos supor que toda a sua alma estaria concentrada na ideia dos sofrimentos que deveria suportar. Ainda assim, não foi assim. Antes de partir, ele deu palavras de consolo. Como o bom samaritano derramou óleo e vinho, e vemos o que ele prometeu: enviarei outro Consolador, alguém que será exatamente como eu fui, ou ainda mais, que vos consolará em vossas tristezas, removerá vossas dúvidas, vos confortará em vossas aflições e será o meu substituto na terra, para fazer aquilo que eu faria se tivesse permanecido convosco. Antes de falar sobre o Espírito Santo como Consolador, devo fazer uma ou duas observações sobre as diferentes traduções da palavra que foi vertida como Consolador. A tradução de Reigns, como você sabe, é adotada pelos católicos romanos e deixou a palavra sem tradução, usando Paráclito. Mas o Paráclito, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Essa é a palavra original grega, e ela possui alguns outros significados além de Consolador. Às vezes significa monitor ou instrutor. Enviarei outro monitor, outro mestre. Frequentemente significa advogado também. Mas o significado mais comum da palavra é este que temos aqui: enviarei outro Consolador. Contudo, não podemos deixar de comentar brevemente sobre esses outros dois significados. Enviarei outro mestre. Jesus Cristo havia sido o mestre oficial de seus santos enquanto estava na terra. Eles não chamavam ninguém de rabi, exceto Cristo. Eles não se sentavam aos pés de homem algum para aprender doutrinas, mas as recebiam diretamente dos lábios daquele que falava como jamais homem algum falou. E agora diz ele: quando eu for, onde vocês encontrarão o grande mestre infalível? Deverei instruir um papa em Roma, a quem vocês deverão recorrer e que será seu oráculo infalível? Deverei constituir concílios da igreja para decidir todas as questões difíceis? Cristo não disse nada disso. Eu sou o Paráclito infalível, o mestre, e quando eu me for, enviarei outro mestre, e ele será a pessoa que explicará as Escrituras. Ele será o oráculo autorizado de Deus, que tornará claras todas as coisas obscuras, que desvelará os mistérios, que desfará todos os nós da revelação e fará com que vocês compreendam aquilo que jamais poderiam descobrir sem a influência dele. E amados, nenhum homem jamais aprende algo corretamente, a menos que seja ensinado pelo Espírito. Você pode aprender a doutrina da eleição e conhecê-la de modo tal que seja condenado por ela, se não for ensinado pelo Espírito Santo. Pois conheci alguns que aprenderam a doutrina da eleição para a destruição de suas almas. Eles a aprenderam a ponto de afirmarem que eram eleitos, embora não tivessem marcas, nem evidências, nem obra alguma do Espírito Santo em suas almas. Há uma maneira de aprender a verdade na faculdade de Satanás, e de mantê-la com licenciosidade. Mas se for assim, ela será para sua alma como veneno em suas veias, e resultará em sua ruína eterna. Ninguém pode conhecer Jesus Cristo, a não ser que seja ensinado por Deus. Não há doutrina alguma da Bíblia que possa ser aprendida de forma segura, completa e verdadeira, senão pela ação do único mestre autorizado. Não me fale de sistemas de teologia, não me fale de esquemas doutrinários, não me fale de comentaristas infalíveis, nem de doutores arrogantes e eruditos. Fale-me do grande mestre, que há de instruir a nós, os filhos de Deus, e nos tornará sábios para compreender todas as coisas. Ele é o mestre,
não importa que este ou aquele homem diga, não repouso sobre ele a autoridade vangloriosa de homem algum. Tampouco você deve. Não devemos ser levados pela astúcia dos homens nem pela sutileza das palavras. Este é o oráculo autoritativo, o Espírito Santo, habitando no coração de seus filhos. A outra tradução é advogado. Você já pensou em como o Espírito Santo pode ser chamado de advogado? Você sabe que Jesus Cristo é chamado de maravilhoso, conselheiro e Deus forte. Mas como o Espírito Santo pode ser chamado de advogado? Suponho que seja assim. Ele é um advogado na terra para pleitear contra os inimigos da cruz. Como foi que Paulo pôde argumentar tão habilmente diante de Félix e Agripa? Como foi que os apóstolos se mantiveram destemidos diante dos magistrados e confessaram seu Senhor? Como é que todas as épocas os ministros de Deus têm sido intrépidos como leões, com suas testas mais firmes que bronze, seus corações mais fortes que aço e suas palavras como linguagem do próprio Deus? Ora, é simplesmente por essa razão. Não era homem que argumentava, mas o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, falando por meio dele. Você já viu algum ministro fervoroso com as mãos erguidas e os olhos cheios de lágrimas, suplicando as almas dos homens? Você já admirou aquele retrato feito à mão de John Bunyan, um homem sério, com os olhos erguidos ao céu, o melhor dos livros em sua mão, a lei da verdade escrita em seus lábios, o mundo às suas costas, de pé como quem suplica aos homens, e uma coroa de ouro pendendo sobre sua cabeça? Quem deu àquele ministro um modo tão abençoado de falar e palavras tão preciosas? De onde veio sua habilidade? Ele a adquiriu em algum colégio? Ele a aprendeu num seminário? Ah, não. Ele a aprendeu com o Deus de Jacó. Ele a aprendeu com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é o grande conselheiro que nos ensina a advogar sua causa corretamente. Mas além disso, o Espírito Santo é o advogado no coração dos homens. Ah, conheci homens que rejeitavam a doutrina, até que o Espírito Santo começou a iluminá-los. Nós que somos os defensores da verdade muitas vezes, somos advogados bem pobres. Prejudicamos nossa causa pelas palavras que usamos. Mas é uma bênção que a petição esteja nas mãos de um advogado especial, que pleiteará com sucesso e vencerá a oposição do pecador. Você já soube dele falhar alguma vez? Irmãos, falo às suas almas. Acaso Deus, nos tempos antigos, não os convenceu do pecado? Acaso o Espírito Santo não veio e provou que vocês eram culpados, ainda que nenhum ministro conseguisse arrancá-los de sua justiça própria? Ele não defendeu a justiça de Cristo? Ele não se levantou a ele e lhes disse que suas obras eram como trapos imundos? E quando vocês estavam quase se recusando a ouvir sua voz, ele não trouxe o tambor do inferno e o fez soar aos seus ouvidos, mandando que olhassem pelo túnel dos anos futuros e vissem o trono estabelecido, os livros abertos, a espada desembainhada, o inferno ardendo, os demônios uivando e os condenados gritando para sempre? E não foi assim que ele os convenceu do juízo vindouro? Ele é um poderoso advogado, quando pleiteia na alma sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo vindouro. Bendito advogado, pleiteia em meu coração, pleiteia com minha consciência. Quando eu pecar, faze com que a consciência seja ousada para me acusar. Quando eu errar, que a consciência fale de imediato. Quando eu me desviar para caminhos tortuosos, então defende a causa da justiça e faz-me assentar em confusão, reconhecendo minha culpa diante de Deus. Mas há ainda um outro sentido em que o Espírito Santo advoga. Ele defende nossa causa junto a Jesus Cristo, com gemidos inexprimíveis. Ó, minha alma, está prestes a explodir dentro de mim. Ó, meu coração,
está inchado de tristeza, a maré quente da emoção quase transborda, os canais de minhas veias. Anseio falar, mas o próprio desejo acorrenta minha língua. Quero orar, mas o fervor do meu sentimento restringe minhas palavras. Há dentro de mim um gemido que não pode ser expresso. Sabes que pode expressar esse gemido. Quem pode entendê-lo? Quem pode traduzi-lo para a linguagem celestial e proferi-lo numa língua celeste de modo que Cristo o ouça? Oh, sim, é Deus, o Espírito Santo. Ele advoga nossa causa com Cristo. E então Cristo a defende diante do Pai. Ele é o advogado que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos falar então do Consolador. Permitam-me brevemente repassar em minha mente, e também na de vocês, as características desse glorioso Consolador. Quero lhes dizer alguns dos atributos do seu consolo, para que possam entender o quanto ele é perfeitamente adequado ao seu caso. E primeiro, observamos que Deus, o Espírito Santo, é um Consolador muito amoroso. Estou em angústia e preciso de consolo. Um transeunte ouve falar da minha dor. Entra, senta-se e tenta me animar. Fala palavras suaves, mas ele não me ama. É um estranho, não me conhece. Apenas veio tentar sua habilidade. E qual é a consequência? Suas palavras escorrem sobre mim como óleo sobre uma laje de mármore. São como a chuva fina sobre a rocha. Elas não quebram minha tristeza. Ela permanece imóvel como pedra, porque ele não tem amor sobre mim. Mas que venha alguém que me ama profundamente, como a própria vida, e que pleiteie comigo. Então verdadeiramente suas palavras são música. Elas têm sabor de mel. Ele conhece a senha das portas do meu coração, e meu ouvido está atento a cada palavra. Capto a entonação de cada sílaba à medida que ela cai, pois é como a harmonia das harpas do céu. Oh, há uma voz no amor. Ele fala uma linguagem que lhe é própria. É um idioma em sotaque que ninguém pode imitar. Nem a sabedoria consegue imitá-lo, nem a oratória alcançá-lo. Somente o amor pode alcançar o coração aflito. O amor é o único lenço que pode enxugar as lágrimas do que sofre. E o Espírito Santo não é um consolador amoroso? Sabes, ó Santo, o quanto o Espírito Santo te ama? Podes medir o amor do Espírito Santo? Podes saber quão grande é a afeição da alma dele por ti? Vai, mede os céus com tua mão. Vai, pesa as montanhas na balança. Vai, toma as águas do oceano e conta gota por gota. Vai, conta os grãos de areia da imensa praia do mar. E quando tiveres feito isso, poderás dizer quão imenso é o amor que ele tem por ti. Ele te amou desde sempre. Ele te amou intensamente. E ele te amou eternamente. E ainda te amará. Certamente ele é a pessoa para te consolar porque ama. Admite-o então em teu coração, ó cristão, para que ele te console em tuas aflições. Mas em seguida, ele é um consolador fiel. O amor às vezes se mostra infiel. Ó, mais cortante que o dente da serpente é um amigo infiel. Ó, muito mais amargo que o fel da amargura é ter um amigo que me abandona na minha aflição. Ó, miséria das misérias, ter alguém que me ama na prosperidade, mas me abandona nos dias escuros da aflição. Triste de fato, mas assim não é o Espírito de Deus. Ele sempre ama, e ama até o fim. Um consolador fiel. Filho de Deus, tu estás em aflição há pouco tempo.
tu o encontraste como um consolador doce e amoroso, obtiveste alívio dele, enquanto os outros eram apenas cisternas quebradas, ele te abrigou em seu seio e te carregou em seus braços. Oh, por que então o desconfias agora? Lança fora teus medos, pois ele é um consolador fiel. Ah, dizes tu, mas temo adoecer e ser privado dos seus meios de graça. Ainda assim, ele te visitará em tua enfermidade e se assentará ao teu lado para te consolar. Ah, dizes tu, minhas angústias são maiores do que podes imaginar. Onda após onda se abate sobre mim. Abismo chama outro abismo ao som das suas cachoeiras. Ainda assim, ele será fiel à sua promessa. Ah, mas pequei. Sim, de fato, mas o pecado não pode separar-te do seu amor. Ele ainda te ama. Não penses, ó filho abatido de Deus, que por causa das cicatrizes de teus antigos pecados que desfiguram tua beleza, ele te ama menos por causa dessa mancha. Oh, não! Ele te amou quando previu o teu pecado. Ele te amou conhecendo a soma total de sua maldade. E ele não te ama menos agora. Vem a ele com plena confiança de fé. Confessa-lhe que o entristeceste, e ele se esquecerá de teu desvio e te receberá novamente. Os beijos de seu amor te serão dados, e os braços de sua graça te abraçarão. Ele é fiel, confia nele, ele jamais te enganará. Confia nele, ele jamais te deixará. Além disso, ele é um consolador incansável. Às vezes tentei consolar pessoas que estavam atribuladas. Você encontra de vez em quando casos de pessoas nervosas. Você pergunta qual é o seu problema? E elas lhe contam e você tenta, se possível, removê-lo. Mas, enquanto prepara seus argumentos para atacar o problema, descobre que ele já mudou de lugar e está ocupando uma posição completamente diferente. Você muda seu argumento e começa de novo. Mas veja, o problema já se foi novamente e você fica confuso. Sente-se como Hércules cortando as cabeças sempre renovadas da hidra. E, por fim, desiste da tarefa em desespero. Você encontra pessoas a quem é impossível consolar. Lembram o homem que se trancou com correntes e jogou fora a chave, de modo que ninguém podia libertá-lo. Já encontrei pessoas acorrentadas no desespero. Ah, eu sou o homem, dizem elas, que viu a aflição. Tende piedade de mim. Tende piedade de mim, ó meus amigos. E quanto mais você tenta consolar essas pessoas, pior elas ficam. E assim, desanimados, as deixamos vagar sozinhas entre os túmulos das alegrias que tiveram no passado. Mas o Espírito Santo jamais desanima com aqueles a quem ele deseja consolar. Ele tenta nos consolar e nós fugimos do doce cordial. Ele oferece um gole de uma bebida curativa e nós nos recusamos a bebê-la. Ele nos dá uma porção maravilhosa para afastar todos os nossos problemas e a empurramos para longe. Ainda assim, ele nos persegue. E mesmo quando dizemos que não seremos consolados, ele declara que seremos. E quando ele diz isso, ele o faz. Ele não se cansa de todos os nossos pecados, nem de todas as nossas murmurações. E quão sábio é o Consolador, o Espírito Santo. Jó teve consoladores, e creio que ele disse a verdade quando afirmou: consoladores molestos sois todos vós. Mas é bem provável que eles se julgassem sábios, e quando o jovem Eliú se levantou para falar, eles provavelmente pensaram que ele tinha um mundo de arrogância. Afinal, não eram eles anciãos graves e reverendos? Não compreendiam a dor e a angústia de Jó? Se nem eles conseguiam consolá-lo, quem poderia? Mas eles não descobriram a causa real. Achavam que Jó não era realmente um filho de Deus, que ele era autossuficiente. E assim, receitaram o remédio errado.
É uma situação ruim quando o médico erra no diagnóstico e prescreve o tratamento errado. Pode até matar o paciente. Às vezes, quando vamos visitar alguém aflito, erramos no diagnóstico. Tentamos consolar em um ponto, quando na verdade o problema está em outro. E a pessoa talvez estivesse melhor se a deixássemos em paz do que estragássemos tudo com o nosso consolo de sabedoria, entre aspas. Mas, quão sábio é o Espírito Santo. Ele toma a alma, coloca sobre a mesa e a disseca em um momento. Ele descobre a raiz da questão. Ele vê onde está o mal. E então aplica o bisturi onde é preciso cortar. Ou coloca um curativo exatamente onde está a ferida. E jamais se engane. Mas, quão sábio é o Espírito Santo. Ele toma a alma, coloca-a sobre a mesa e a disseca em um momento. Ele descobre a raiz da questão. Ele vê onde está o mal e então aplica o bisturi onde é preciso cortar, ou coloca um curativo exatamente onde está a ferida e jamais se engana. Quão sábio és tu, bendito Espírito Santo. De todos os consoladores, a ti eu me volto, e a todos os demais eu deixo, pois tu és aquele que sozinho dá a consolação mais sábia. Agora, veja também quão seguro é o Consolador, o Espírito Santo. Nem todo consolo é seguro. Observe isso. Ali está um jovem muito melancólico. Você sabe como ele chegou a esse estado? Ele entrou na casa de Deus e ouviu um pregador poderoso. E a palavra foi abençoada, e ele foi convencido do pecado. Quando chegou em casa, seu pai e os outros notaram que havia algo diferente. Disseram, João está louco, ficou maluco. E o que disse a mãe dele? Mande-o para o campo por uma semana. Que ele vá a um baile, que ele vá a um teatro. João, você encontrou algum consolo lá? Não. Pioraram minha situação, pois enquanto eu estava lá, pensei que o inferno poderia se abrir e me engolir. Você encontrou alívio nas diversões do mundo? Não, disse ele. Pensei que era uma perda de tempo vazia. Essa é a consolação do mundano. Miserável consolação. E quando um cristão fica angustiado, quantos lhe recomendam este ou aquele remédio? Vai ouvir tal pregador. Receba alguns amigos em casa. Leia tal ou tal livro de consolo. E muito provavelmente são os piores conselhos possíveis. O diabo também vem às almas como falso consolador. E diz à alma, por que fazer tanto escândalo por causa do arrependimento? Você não é pior do que os outros. E tenta fazer a alma crer que aquilo é presunção. Na verdade, a verdadeira segurança do Espírito Santo. E assim engana muitos com consolos falsos. Muitos já foram, como crianças, destruídos por elixires dados para fazê-los dormir. Muitos têm sido arruinados por clamores de paz, paz, quando não havia paz, ouvindo palavras suaves quando deveriam ser cortados até o fundo da alma. A áspide Cleópatra foi trazida em uma cesta de flores, e a ruína dos homens muitas vezes se esconde sob palavras doces e agradáveis. Mas o consolo do Espírito Santo é seguro, e você pode repousar nele. Se ele disser uma palavra, há realidade nela. Se ele oferecer um cálice de consolação, você pode bebê-lo até o fim, pois nas profundezas desse cálice não há amargura. Nada que embriague ou destrua é totalmente seguro. Além disso, o Espírito Santo é um consolador ativo. Ele não consola apenas com palavras, mas com ações. Alguns dizem, aquecei-vos e fartai-vos, sem dar nada. Mas o Espírito Santo, ele intercede com Jesus. Ele nos dá promessas, ele nos concede graça, e assim ele nos consola. Note mais uma vez, ele é sempre um consolador bem-sucedido. Jamais tenta o que não pode realizar.
E por fim, ele é um consolador sempre presente, de modo que você nunca precisa mandar chamá-lo. Seu Deus está sempre ao seu lado, e quando você precisar de consolo em sua aflição, eis que a palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração, e ele é a ajuda bem presente na hora da angústia. Eu gostaria de ter tempo para expandir esses pensamentos, mas não posso. Então, iremos para o segundo ponto sobre o Consolador. Agora, há algumas pessoas que cometem um grande erro sob a influência do Espírito Santo. Um homem tolo, que tinha o capricho de pregar em certo púlpito, embora na verdade fosse totalmente incapaz para tal função, procurou o ministro e lhe assegurou solenemente que havia sido revelado a ele pelo Espírito Santo que ele deveria pregar naquele púlpito. Muito bem, disse o ministro, suponho que não devo duvidar da sua afirmação. Mas, como não foi me revelado que devo deixá-lo pregar, você deve seguir seu caminho até que isso aconteça. Já ouvi muitas pessoas fanáticas dizerem que o Espírito Santo revelou isso ou aquilo a elas. Isso geralmente é um absurdo revelado. O Espírito Santo não revela nada novo agora. Ele traz à memória coisas antigas. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. O cânon da revelação está fechado. Nada mais será acrescentado. Deus não dá uma nova revelação, mas reforça a antiga. Quando ela foi esquecida e deixada no aposento empoeirado da nossa memória, ele traz à tona e limpa o quadro, mas não pinta um novo. Não há doutrinas novas, mas as antigas muitas vezes são reavivadas. Não é, eu digo, por qualquer nova revelação que o Espírito Santo consola. Ele o faz repetindo as coisas antigas. Ele traz uma nova lâmpada para manifestar os tesouros escondidos nas Escrituras. Ele destranca os baús fortes onde a verdade esteve guardada por muito tempo e aponta para câmaras secretas cheias de riqueza e incontáveis. Mas ele não cunha mais, pois já foi feito o suficiente. Crente, há o suficiente na Bíblia para você viver para sempre. Se você ultrapassasse os anos de Matusalém, não haveria necessidade de uma nova revelação. Se você vivesse até Cristo vir à Terra, não haveria necessidade da aplicação de uma única palavra. Se você descesse tão profundo quanto Davi, ou mesmo descesse, como disse Jonas, ao ventre do inferno, ainda assim haveria o suficiente na Bíblia para consolá-lo sem uma sentença suplementar. Mas Cristo diz, ele há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Agora, deixe-me dizer brevemente o que o Espírito Santo nos diz. Acaso ele não sussurra ao coração? Santo, tem bom ânimo. Há um que morreu por ti. Olha para o Calvário, contempla suas feridas, vê o jorro que sai do seu lado. Ali está o teu comprador e está seguro. Ele te ama com amor, e esta correção é para o teu bem. Cada golpe está operando tua cura. Pelas pisaduras tua alma é aperfeiçoada. A quem o Senhor ama, disciplina e açoita a todo o que recebe por filho. Não duvides da sua graça por causa da tua tribulação, mas crê que Ele te ama tanto nos tempos de aflição quanto nos tempos de felicidade. E então, além disso, ele diz, o que são todos os teus sofrimentos comparados ao do teu Senhor? Ou, o que quando pesado na balança das agonias de Jesus, é toda a tua angústia? E especialmente em certos momentos o Espírito Santo retira o véu do céu e permite que a alma contemple a glória do mundo superior. Então é o que o santo pode dizer, tu és para mim um consolador. Que venham cuidados como um dilúvio selvagem e tempestades de tristeza caiam. Se eu puder chegar em segurança ao meu lar, meu Deus, meu céu, meu tudo. Alguns de vocês poderiam acompanhar-me se eu fosse contar sobre manifestações do céu. Vocês também já deixaram sol, lua e estrelas aos seus pés, enquanto em seu voo
ultrapassando os relâmpagos tardios, pareciam entrar pelos portões de pérola e pisar nas ruas de ouro, levados nas asas do Espírito. Mas aqui não devemos confiar em nós mesmos, para que, perdidos em devaneios, esqueçamos nosso tema. E agora, em terceiro lugar, quem são os consolados? Gosto, como sabem, de ao fim do sermão clamar: dividam, dividam. Há dois grupos aqui, alguns que são os consolados e outros que são os inconsoláveis. Alguns que receberam a consolação do Espírito Santo e outros que não. Agora vamos tentar peneirá-los e ver qual é o joio e qual é o trigo, e que Deus permita que algum joio esta noite seja transformado em seu trigo. Você pode perguntar: como saberei se sou um recebedor da consolação do Espírito Santo? Você pode saber por uma regra: se você recebeu uma bênção de Deus, receberá todas as outras também. Deixe-me explicar. Se eu pudesse vir aqui com um leiloeiro e vender o Evangelho em lotes, eu venderia todo. Se eu pudesse dizer: aqui está a justificação pelo sangue de Cristo, gratuita, sendo distribuída de graça, muitos diriam: eu quero a justificação, dê-me, desejo-me ser justificado, desejo ser perdoado. Suponha que eu oferecesse a santificação, o abandono de todo pecado, uma mudança total de coração, deixar a embriaguez e os palavrões. Muitos diriam: não quero isso. Eu gostaria de ir para o céu, mas não quero essa santidade. Gostaria de ser salvo no fim, mas ainda quero minha bebida. Gostaria de entrar na glória, mas preciso soltar 1 ou 2 palavrões no caminho. Não, pecador. Se você tem uma bênção, terá todas. Deus nunca divide o Evangelho. Ele não dará justificação a um homem e santificação a outro, perdão a um e santidade a outro. Não, tudo vem junto. Aos que ele chama, a esses também justifica, e aos que justifica, também santifica, e aos que santifica, também glorifica. Se eu pudesse oferecer apenas os confortos do Evangelho, vocês correriam para eles como moscas ao mel. Quando adoecem, mandam chamar o pastor. Todos vocês querem seu ministro naquele momento para lhe dar as palavras de consolos. Mas, se ele for um homem honesto, não dará a alguns de vocês nem uma partícula de consolo. Ele não começará a derramar óleo onde o bisturi seria melhor. Quero fazer um homem sentir seus pecados antes de ousar dizer-lhes qualquer coisa sobre Cristo. Quero sondar sua alma e fazê-lo sentir que está perdido antes de lhe falar sobre a bênção comprada. É a ruína de muitos dizer-lhes: agora apenas crê em Cristo, e isso é tudo que vocês têm a fazer. Se em vez de morrerem, eles melhoram, levantam-se como hipócritas branqueados, e isso é tudo. Ouvi falar de um missionário urbano que manteve um registro de 2.000 pessoas que estavam supostamente em seu leito de morte, mas se recuperaram, e que ele teria listado como convertidas se tivessem morrido. E quantas você acha que viveram uma vida cristã depois? Nem 2. Positivamente, ele só conseguiu encontrar uma de 2.000 que depois foi encontrada vivendo no temor de Deus. Não é horrível que quando homens e mulheres estão para morrer, clamem: consolo, consolo, e que por isso seus amigos concluam que são filhos de Deus, quando na verdade não têm direito algum à consolação, mas são intrusos nos terrenos sagrados do bendito Deus. Deus, que essas pessoas jamais tenham consolo quando não têm direito a ele. Você tem as outras bênçãos? Já teve convicção do pecado? Já sentiu culpa diante de Deus? Sua alma já foi humilhada aos pés da cruz? E você foi levado a olhar somente para o Calvário como um refúgio? Se não, você não tem direito à consolação. Não tome nenhum átomo dela. O Espírito é convencedor antes de ser consolador. E você deve passar pelas outras operações do Espírito Santo antes de poder receber algo disso. E agora terminei.
Vocês ouviram o que este tagarela disse mais uma vez. O que foi? Algo sobre o Consolador. Mas deixe-me perguntar antes que partam o que vocês sabem sobre o Consolador? Cada um de vocês, antes de descer os degraus dessa capela, permita que essa pergunta solene atravesse suas almas. O que você sabe sobre o Consolador? Ó, almas pobres, se não conhecem o Consolador, direi o que hão de conhecer. Hão de conhecer o Juiz. Se não conhecerem o Consolador na terra, conhecerão o Cordeiro no outro mundo que clamará: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno do inferno. Com razão, Whitefield clamava: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Se fôssemos viver aqui para sempre, vocês poderiam desprezar o Evangelho. Se tivessem um contrato de vida, poderiam desprezar o Consolador. Mas, senhores, vocês devem morrer. Desde a última vez que nos reunimos, provavelmente alguns já foram para sua morada final. E antes que nos encontremos novamente nesse santuário, alguns aqui estarão entre os glorificados acima ou entre os condenados abaixo. Qual será? Deixe sua alma responder. Se esta noite você caísse morto em seu banco, ou onde estiver de pé na galeria, onde estaria? No céu ou no inferno? Ah, não se enganem. Deixem que a consciência faça sua obra perfeita. Se diante de Deus você for forçado a dizer: eu tremo e temo que minha porção seja com os incrédulos, ouça um momento, e então encerro com você. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Pecador cansado, pecador vil, você é o rejeitado de diabo, réprobo, devasso, prostituta, ladrão, adúltero, fornicador, bêbado, blasfemo, transgressor do sábado. Ouça, falo contigo, assim como com os outros. Não isento ninguém. Deus disse que não há isenção aqui. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. O pecado não é barreira. Sua culpa não é obstáculo. Todo aquele, ainda que fosse escuro como Satanás, ainda que fosse imundo como um demônio, todo aquele que esta noite crê, terá todos os pecados perdoados, cada crime apagado, toda a iniquidade removida, será salvo em Jesus Cristo e estará no céu seguro e protegido. Este é o glorioso Evangelho. Que Deus o aplique ao seu coração e te conceda fé em Jesus. Ouvimos o pregador. A verdade foi por ele ministrada, mas queremos um maior mestre, do trono eterno e entronizado. A aplicação é obra de Deus e de Deus somente.